esse romance ele tem, digamos, em termos de personagem, tem 4 personagens principais, né? Quer dizer, 4 personagens à frente do romance, né? O primeiro é o próprio Anatol, que, digamos, seria propriamente o principal personagem, né? Mas ele tem uma namorada, ele tem quase um homem que tem perto de 80 anos e ela tem 20 e poucos anos, né? E o outro personagem é o Henrique, que é um jovem que trabalha no banco, que tem alguma digamos, algum gosto literário e tal, então ele faz lá no banco, ele faz um jornalzinho do banco. E ele também tem uma namorada, mas é uma namorada eventual, às vezes se encontra, às vezes não se encontra, é uma coisa livre, cada um tem a sua vida, etc. Então são 4 personagens principais. O Anatol é um sujeito que nasceu na Europa, né, e veio muito cedo, quer dizer, muito cedo, no começo do século, nas primeiras décadas do século XX, para o Brasil, veio para cá e se estabeleceu aqui, e agora, foi um homem que passou, como o século, passou por todas as experiências do século, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, a Guerra da Coreia, as transformações da arte no início do século na França, né? Todas as escolas literárias e artísticas, e plásticas, etc. E ele teve uma formação muito ampla, então ele tem toda uma biblioteca na cabeça, quer dizer, aquele homem ideal, o homem do europeu culto, digamos assim, né? Com um monte de livro, um monte de biblioteca, um monte de referência, além da participação política, né? Eu desconfio que ele fez parte do Partido Comunista, mas não tenho certeza. Então, tudo isso está dentro dele, né? E o livro se desenvolve por isso. O Henrique, esse jovem que trabalha no banco, sabe da existência do Anatol num certo momento e fica interessado em fazer uma entrevista para o jornalzinho. Mas era uma ideia vaga, tá? Só ele vai procurar para o Anatol e ele vê a namorada do Anatol, se interessa pela namorada do Anatol. E aí mais ele quer fazer uma entrevista com o Anatol. O Anatol, na verdade, escreveu um único livro na vida, né, que chama-se Do Outro Lado do Mundo. É um livro que não teve sucesso nenhum, vendeu coisa nenhuma, ninguém sabia que existia. Esse rapaz bancário, jornalista, ele foi descobrir que existia esse livro lá, que estava abandonado há anos e tal. O Anatol nem queria mais ouvir falar nesse livro, etc. E aí a história toda se desenvolve nisso, quer dizer, por isso que chama o conhecimento do Anatol, quer dizer, o conhecimento do Anatol Kraft, quer dizer, ao mesmo tempo conhecer esse personagem, conhecer essa pessoa, conhecer essa história dessa pessoa, o que ela pensa, o que não pensa, as contradições, os absurdos que faz, os comportamentos que ele tem, as opiniões que ele tem opinião, aliás, sobre absolutamente tudo, né? Sobre tudo ele tem uma opinião a respeito, uma teoria a respeito, etc. E então é o conhecer esse conjunto todo que está dentro dele, quer dizer, aquele conhecimento que ele tem, né? Então o Henrique é um personagem que se fascina, ao mesmo tempo, pelo que o Anatol tem de conhecimento, né, pelo que ele sabe, supostamente sabe, pelo que ele diz, etc. E está interessado na pessoa dele, quer dizer, quem é que ele é, né? E ao mesmo tempo, e que é o que cria o conflito, ele está interessado na jovem namorada do Anatol. Então a história, na verdade, é isso, quer dizer, é um quarteto, né? Existe o triângulo amoroso, esse aqui é um quarteto amoroso, né? E ainda mais que o livro que o Anatol havia escrito, né? Que é o Do Outro Lado do Mundo, e tem um capítulo que faz uma espécie de resumo desse livro que ele teria escrito, né? É um livro que narra justamente as experiências de mais jovem do Anatol, ou seja, daquela época dos anos 60, 70, mais ou menos, do amor livre, das ligações episódicas, né, da época da liberação sexual, etc, etc, etc. Então a história se passa justamente isso, questionando, por exemplo, costumes, questionando os conhecimentos que o Anatol tem, e também, como ele tem uma idade avançada, na verdade ele está, como aconteceu com o século, todos os intelectuais que sobreviveram ao século XX, né, ele está desiludido com as esperanças do século XX. Quer dizer, se esperou uma revolução popular, não veio, uma revolução socialista, veio a pior possível.
as experiências socialistas foram fracassadas, a questão da arte entrou em vários impasses, etc., né? Então ele é um homem que, ao mesmo tempo, presenciou tudo isso, conhece tudo isso, discute tudo isso, mas se desiludiu com tudo isso, né? Tanto que a vida dele, então, é um pequeno comércio de antiguidades, né? Uma loja de antiguidades onde ele vende coisinhas, móveis usados e tal, tapetes, bijuterias, etc., e vive daquilo. E a tese dele é dupla, né? Uma tese que dá o mote do livro, né? É que prever o passado é uma coisa dificílima, é uma arte dificílima, né? Então ele defende que não se pode prever o passado, o que só é compreensível ao longo do livro. Quer dizer, na verdade, ele está questionando a nossa possibilidade de dominar o tempo, dominar a história, dominar os acontecimentos da nossa própria vida, da vida de uma determinada cultura, etc., né? E a outra grande mágoa dele, digamos assim, seria o fato de que ele acha que a literatura acabou. A literatura não tem mais lugar, né, diante do fenômeno da cultura de massa, dos meios de comunicação, etc., etc. Aquela literatura que fez parte da formação dele, que foi importante para ele na juventude, na maturidade, etc., tal, aquilo que para ele constitui uma grande contribuição à história da humanidade, aquela literatura desapareceu. Os grandes autores já viveram todos eles e morreram todos eles, e a literatura também morreu. Então essa coisa desiludida, né, é que está presente ali. E, no entanto, ele tem um apego muito grande pela vida, e o apego dele pela vida se exprime nessa jovem amante que ele tem. Quer dizer, que dá a ele uma sobrevida, né? Quer dizer, e como ela é desejada pelo Henrique, evidentemente ele fica furioso, mas ele não é um homem, ele é um homem que faz parte de uma geração que defendeu o amor livre, por exemplo, os relacionamentos livres. E como é que ele vai ser ciumento agora? Então ele tem mais um impasse para resolver. Então, a história toda gira em torno disso. Quer dizer, eu acho que pelo personagem que ali está, ele é um livro sobre literatura. Quer dizer, se quem lê com atenção percebe que em todo momento se está discutindo a questão da literatura, dos limites da literatura, do texto literário, do tipo de texto literário que se busca, o tipo de literatura que se busca, etc., que é realmente, e aí eu não acho que é verdade, é um tipo de literatura que está falecendo. Quer dizer, hoje nós vemos o fenômeno literário no mundo, é um fenômeno voltado para best-sellers de baixíssima qualidade, apelativos, explorando assim, a ignorância alheia, ou induzindo a ignorância alheia, né? Toda essa série de coisas que se escreve e que perdeu a ligação com o que havia de melhor nessa tradição europeia da qual o Anatol vem.